Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Solenidade de São Pedro e São Paulo. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesaré de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pedro e Paulo são considerados colunas da igreja. Pedro recorda mais a instituição, Paulo o carisma, a pastoral, a missão. Exercer atividades diferentes em campos diferentes. Desentenderam-se às vezes, apesar da divergência, em alguns pontos de vista e na visão de mundo, o amor de Cristo e a força do testemunho os uniram na vida e até mesmo no martírio. Em ambos, quer na vida, quer no martírio, prolongam-se a vida, paixão, morte, ressurreição de Jesus Cristo. Conheceram e experimentaram Cristo de formas diferentes, mas é único e idêntico o testemunho que deram de Jesus. Por isso são figuras típicas do cristão, com suas fraquezas e forças. Fortes no anúncio, foram corajosos até o fim no testemunho a Jesus. O texto de hoje pertence a uma seção maior que provavelmente se prolonga até o versículo 28. É dentro desse contexto que Pedro recebe a revelação de que Jesus é o Messias. Contudo, o que Pedro vê em Jesus não é fruto de especulação, pois Jesus é o Messias plenamente humano, a ponto de enfrentar a morte. Pedro, pedra sobre a qual Jesus edificará a sua igreja, torna-se pedra de tropeço, Satanás, porque não pensa as coisas de Deus. Ao contrário, está agarrado à mentalidade da sociedade estabelecida, que espera o Messias glorioso e poderoso, e por isso mesmo rejeitará Jesus, levando-o à morte. A seguir, Jesus mostra as consequências para quem reconhece que ele é o Messias. Em síntese, o reconhecimento de Jesus Messias conduz ao testemunho e à cruz. O processo de Pedro é um processo de conversão que o leva a identificar sua vida com a do Mestre. O grande desafio é este: deixar de querer o Messias feito à nossa imagem e semelhança, para nos tornarmos discípulos à imagem e semelhança de Jesus, Messias, servo. Quem é Jesus? Jesus e os discípulos estão no território de Cesaré de Filipe, região habitada por pagãos. Ele recorda o início da atividade de Jesus e seu objetivo primeiro. Jesus leva seus discípulos para longe de Jerusalém, o centro do poder político, econômico e religioso. Cesaré de Filipe é uma espécie de periferia e terra que espera um anúncio qualificado acerca de quem é Jesus. É a partir dessa realidade,
longe da influência ideológica do centro, que os discípulos são estimulados a dar uma resposta plena de quem é Jesus. Grave pergunta: será que nós poderemos dizer plenamente quem é Jesus se estivermos comprometidos com os centros do poder? O episódio tem 2 momentos. No primeiro, Jesus pergunta aos discípulos o que as pessoas dizem a respeito dele. A resposta revela a diversidade de opiniões, todas insuficientes para responder à pergunta quem é Jesus. Ele é visto como simples precursor dos tempos messiânicos. Percebe-se que circula na sociedade uma imagem distorcida de Jesus, exatamente por causa de sua humanidade. Ele se apresenta como o Filho do Homem, título que o situa no chão da vida de todos os mortais. Ele é carne e osso como qualquer um de nós. E justamente por isso é que começam as distorções. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. De acordo com essas opiniões, certamente importante, Jesus não ultrapassa a barreira do velho, pois está simplesmente inserido na tradição profética. No segundo momento, Jesus interpela diretamente os discípulos que haviam visto sua luta por implantar a justiça do reino. Para vocês, então, quem sou eu? A resposta de Pedro mostra quem é Jesus, o Messias, sem dúvida, o Filho do Deus vivo. Essa resposta é um dos pontos altos do Evangelho de Mateus, cuja preocupação é a de apresentar Jesus enquanto Emanuel, Deus conosco e Salvador, Deus que salva. Jesus é a realização das expectativas messiânicas, o portador da justiça que cria sociedade e história nova. Ele supera, portanto, a barreira do velho, ou seja, da tradição do Antigo Testamento, e introduz a novidade. Reconhecer Jesus desse modo é ser bem-aventurado, porque através dele o cristão mergulha no projeto de Deus realizado em Jesus. Ninguém chega a entender quem é Jesus, a não ser mediante o compromisso com as suas propostas, a justiça do reino, que são as mesmas do Pai. O reconhecimento de Jesus não é fruto de especulação ou de teoria sobre ele, e sim de vivência do seu projeto, prática da justiça. É a partir de pessoas que o confessam, como Pedro, que nasce a comunidade. Essa confissão é forte como a rocha, porém, não é fácil confessar. Jesus mostra que a comunidade cresce e adquire corpo em meio aos conflitos, às portas do inferno ou o poder da morte, onde forças hostis procuram derrubar o projeto de Deus. Jesus confia grandemente responsabilidade de liderança a quem confessa como Messias. Qual é a função dessa liderança? Em primeiro lugar, conservar, em meio aos conflitos decorrentes da prática da justiça, a firme convicção de que o projeto de Deus irá triunfar. O projeto da morte, a injustiça, não vai vencer. A primeira função do líder é, pois, manter-se de pé a esperança na comunidade em torno da justiça que inaugura o reino. E isso, evidentemente, não se faz com palavras. Em segundo lugar, mediante o contínuo processo de conversão-confissão, testemunhar que a salvação e a vida provém de Deus. O aspecto da conversão está bem demonstrado nos versículos 21 a 23, onde mostra Jesus como aquele que realiza seu messianismo através do sofrimento, rejeição, morte, ou enfrentando o centro do poder que mantém a injustiça causadora da morte do povo. E Pedro, antes pedra de edificação, se torna Satanás, pois propõe o messianismo alternativo já rejeitado por Jesus no episódio das tentações, especialmente nos versículos 5 a 6. A conversão de Pedro precisa também ser alcançada. É a conversão ao Cristo que sofre, é rejeitada
e morre por causa da sua luta pela justiça do reino. Confessar é aderir a ele, com todas as consequências que o testemunho acarreta. Simão Pedro, e com ele a maioria das pessoas, gostaria que Jesus fosse do jeito que ele quer. O Messias não é do jeito que nós imaginamos, mas ainda, pelo fato de ser o Mestre, quer que nós sejamos do jeito que ele é. Jesus realiza o projeto de Deus. É o Messias, num contexto de conflitos e violência, passando pela morte e vencendo. Seu messianismo é uma luta constante em favor da justiça do reino contra as injustiças que promove a morte. É o cristianismo o que é? É o prolongamento da ação de Jesus que promove a justiça e se torna possível. O poder de Jesus é um poder que comunica a vida. Sua prática o demonstra, seu nome o comprova. Ora, ele quer, como seus colaboradores, aqueles que estão dispostos a confessá-lo, pois a partir desse testemunho é que nasce a comunidade de Cristo. Construirei a minha igreja. Jesus faz suas testemunhas participarem do seu poder de vida, do seu poder de ressurreição. Os projetos de morte têm poder, mas é um poder relativo. A comunidade que testemunha Jesus, por seu lado, também possui poder, que é o mesmo de Cristo. Quando o testemunho cristão é pleno, é o próprio Jesus quem age na comunidade, permitindo-lhe ligar e desligar. Contudo, a comunidade não é proprietária do poder de Jesus. É ele quem construirá e dará o que é seu. A comunidade administra esse poder a partir do testemunho que vive e anuncia. Assim agindo, demonstra quem é a favor e quem é contra Jesus. O texto fala de Pedro e de sua liderança na comunidade. Qual é a função dessa liderança? É ser o ponto de união da comunidade que Cristo edificou com sua vida, morte e ressurreição. É organizá-la para que seja a continuadora do projeto de Deus. É ser aquele que, a partir da prática do Evangelho, leva a comunidade ao discernimento e aceitação daquilo que promove a vida e da rejeição de tudo o que patrocina e provoca a morte. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.